Esta semana o nosso tema de formação é sobre como colocar um produto no mercado. O produto deve ser colocado no mercado em resposta a necessidades e expectativas dos clientes e nessa perspectiva, para que um vendedor, um gestor comercial assim o faça, ele deve primeiro perceber o que é que o cliente quer, entender quais são as suas necessidades e fundamentalmente as suas motivações e em consequência disso coloca o produto no mercado. Porque, de facto, um produto vai para o mercado e é bem sucedido se corresponder a uma determinada necessidade e uma determinada motivação do cliente. Colocar um produto ou serviço no tempo errado é outro erro comum. Imagino que vai lançar uma linha de chapéus de sol. O inverno não é a melhor estação, certo? Mas será que há algum segredo para o vendedor encontrar o produto certo para um determinado cliente? Na ótica comercial, o segredo vai mais para aquilo que são duas variáveis muito importantes. Em primeiro lugar, e na perspectiva do cliente, o que é que o caracteriza? Como dizia há pouco, quais são as suas necessidades? Quais são as suas expectativas? Por outro lado, o gestor comercial, que está nesta perspectiva direta como responsável para colocar o produto no mercado, então ele tem que ter formação, tem que ter skills próprios, tem que ter vários aspectos que podíamos aqui enumerar, no entanto podemos resumir muito rapidamente no seguinte: tem que ter uma postura e tem que ter uma atitude adequadas, que passam, por exemplo, por astúcia e perspicácia, por sensibilidades. Nós falamos muitas vezes na sensibilidade de um vendedor na perspectiva, está a falar com um cliente, o que é que observa? E quando o cliente está a falar consigo, o que é que escuta? E isto diz-lhe exatamente que aspectos ele tem que ter em consideração para fazer a tal ponte. E é em resposta a isso, então vai-lhe apresentar um produto, um serviço, uma solução que, como consequência, representa, em resposta à sua pergunta, a verdadeira e correta colocação desse produto nesse mercado. A diferença entre vender um produto e um serviço, em linhas muito genéricas. Quando o gestor comercial se foca no produto, normalmente tende a vender um bem, um objeto. E se não tiver algum cuidado na perspectiva de se focar no cliente, ele vai falar do produto que tem, do objeto. Um exemplo muito simples, um computador. Toda a gente sabe o que é um computador. Este computador tem esta memória, tem esta velocidade, custa isto. Ótimo, fantástico, claro que tem. Mas se calhar, em vez de falar que este computador tem esta memória, tem esta capacidade, tem isto, mais vale dizer que devido a esta memória, o senhor cliente pode fazer isto e mais aquilo. E em consequência, por fazer isto, otimiza, por exemplo, a sua produtividade, o seu tempo, enfim, N argumentos. Mas em vez de se focar no produto, referencia um determinado atributo do produto, mostra ao cliente para que é que lhe serve e suporta com o benefício que o cliente vai ter pela sua utilização. Em termos muito resumidos, o gestor comercial não se deve focar no produto, mas mostrar para que é que serve. Isto dá a mote àquilo que é, neste caso, a venda ou a negociação de um serviço. Um serviço já não é palpável, mas tem os seus atributos e as suas caracterizações. Em consequência, ele será mais bem aceito e mais bem percepcionado pelo cliente se o cliente perceber exatamente para que é que lhe serve e em que é que isso contribui para a satisfação de uma determinada necessidade. A chave está aqui. Ser o primeiro não é o mais relevante. O mais importante é ser o melhor. Às vezes as empresas gastam rios de dinheiro para lançar um produto e 2 meses depois a concorrência vem e esmaga com um produto melhorado. Outro erro triste é ignorar o feedback dos clientes. Se os clientes já compraram, tente saber se ficaram satisfeitos. Essa atitude gera credibilidade e fidelidade. E quanto ao preço? Será o ponto mais importante? O preço é a velha questão que está sempre associada. Há uma técnica muito interessante, cujo tema geral se chama técnica de argumentação, que está associada à gestão de objeções, que quando o comercial é confrontado com o preço, e obviamente isto daria aqui muito tempo para falarmos, mas resumidamente pode-se dizer isto: o comercial tem que parar de explicar ou de justificar porque é que o produto tem um determinado preço, normalmente é associado, o seu preço é muito caro, porque o cliente pode estar a querer um desconto ou outra coisa qualquer, e o comercial, portanto o gestor comercial, em vez de ir por este caminho de explicar ou justificar o que quer que seja, deve parar e, com simpatia, procurar devolver ao cliente através de uma pergunta de preferência aberta e neutra, como por exemplo: senhor cliente, porque é que acha que o nosso preço é caro? Para tentar perceber quais são as motivações do cliente, porque pode efetivamente estar a querer um desconto,
pode estar genuinamente a tentar perceber o preço, mas o comercial, o gestor comercial, tem que perceber. Quando perceber, tem o facto para tratar o preço e seguramente vai tratá-lo em conformidade. Se começa a falar pelo que acha ou pelo que sabe, está a falar do seu ponto de vista, que poderá estar certo ou não. Mas o que comanda aqui é a expectativa do cliente, quando coloca a questão preço, satisfazê-la. Ser comercial não é tarefa fácil, mas pode ser uma das profissões que mais desenvoltura lhe dá. E como se manter motivado após ouvir alguns nãos? É gerar mexinhos, não é? Claro que os vários nãos são sempre um resultado de qualquer coisa, como compreendo, não é? Ora bem, provavelmente a atividade ou não foi adequadamente bem feita, ou foi feita no local e ao cliente menos adequado, há que tentar percebê-los. Se eles acontecem, tem uma razão. Percebê-los, aprender com esses erros e encontrar alternativas para, devagarinho, ir também incluindo alguns sims. E a partir de determinada altura, vai sempre ter um não de vez em quando, mas se fizer 10 abordagens, tiver 7 ou 8 sims, 2 ou 3 nãos, então está muito bem. Agora, se fizer 10 abordagens e tiver 10 nãos, pois alguma coisa tem que fazer, não é? Perante alguns nãos que possam surgir, que colocam a pessoa numa situação vulgarmente designada por difícil. Muitas vezes nos planos de formação, em sala, treinamos as pessoas e às vezes há uma curiosidade que gostava aqui de referenciar. Perguntamos às pessoas, então diga lá o que é um difícil. E a pessoa fica assim, um difícil? Sim, o que é que acha que é um difícil? Interagimos um bocado, tentamos perceber as motivações e às tantas dizemos assim, então o que é que acha desta definição? Um difícil é um fácil ainda não percepcionado. Então quando estiver confrontado com muitas situações de não ou negativas ou qualquer coisa parecida com isto, em vez de se enervar ou de desistir ou qualquer coisa, com astúcia e perspicácia e com habilidade, tente perceber a situação. Porque vai na volta, a solução para si está mesmo ali. Temos é que entender. E, mais uma vez, a formação ajuda também no comportamento e no desenvolvimento daquilo que são as percepções, para entender estas circunstâncias e encontrar soluções. Portanto, há que seguir em frente. Por fim, não se esqueça de divulgar bem os seus produtos ou serviços, do que lhe servirá algo bombástico para vender e ninguém o saber.